Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre pressão. Bem, na aula anterior eu tinha falado com vocês que quando eu estava subindo aqui para Curitiba, eu estava vendo lá, por exemplo, o tráfego de algumas cargas especiais, né? Tinha lá uns caminhões subindo com umas cargas bem gigantes, né? E a gente percebia que a carreta, né, que carregava tudo aquilo ali, ela tinha inúmeras rodas. E como eu conversei com vocês, isso tem tudo a ver com pressão e é sobre isso que nós iremos falar, certo? Mas antes disso, não esqueçam dos nossos recadinhos do coração, né? Sempre lembre-se, vocês têm que fazer as atividades obrigatórias para garantir aquela frequência esperta e além de ganhar a sua notinha. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a parte de pressão. Gente, então a gente já tinha conversado sobre que pressão é a relação, né, a razão entre a força e a área de contato que essa força está atuando. Lembrando que nesse caso, a força ela tem que ser perpendicular à superfície. O que é perpendicular, professor? Ortogonal, querido, 90 graus, certo? Tranquilidade? Bem, vamos lá então. Então a gente fala que a pressão, por definição, é força sobre a área, certo? E se por acaso a força estiver fazendo um ângulo com aquela superfície, o que a gente faz? Nós podemos pegar a componente Y, certo? Se o ângulo estiver aqui relacionado com o eixo vertical, nós podemos falar que essa força aqui, a pressão é igual a força vezes cosseno desse ângulo sobre a área, certo? Então, mas como eu falei para você já anteriormente, nós trabalhamos bastante com essa definição de força sobre a área. É o nosso pãozinho quente, como a gente diz, certo? Queridos, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas partes de unidades. Nós temos duas unidades que são oficiais, que na verdade representam a mesma coisa, que é o Pascal e o Newton por metro quadrado, certo? Nós tínhamos que conversar sobre as unidades usuais, que pode aparecer aí, né? A nossa famosa atmosfera, o famoso PSI, certo? Que é libras por polegada, o bar e os centímetros de mercúrio e o milímetro de mercúrio. Uma atmosfera é igual a 14,5 PSI, que é igual a 1 bar, que é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Tudo isso é igual a 1 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado, ou conhecido também como 1 vezes 10 na quinta pascals, certo? Tranquilo, meus queridos? Então, essas são as unidades de conversão. Professor, qual é a nossa unidade carro-chefe aqui? Queridos, nós trabalhamos muito pascals com atmosfera, certo? As outras aqui são uma base de curiosidade para vocês. Belezinha? Tudo tranquilinho? Então, vamos resolver alguns exercícios aqui, meus queridos. Bem, antes disso, né, vamos lembrar um pouquinho sobre a questão da área. A gente ia conversar sobre a área aqui para nós, que sempre ficar esperto com a área, né? Centímetros quadrados, mesma coisa que 10 na menos 4 metros quadrados. Sempre lembrar disso, certo? Nós vamos utilizar essa relação, inclusive, no último exercício. Vamos lá, meus queridos. O exercício relacionado com a minha vinda a Paranaguá, certo? Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas, né? Então veja, né, o que acontece com a compactação do solo? Quando você compacta o solo, você deixa ele menos fofo, né? Isso significa que ele será menos permeável, certo? E consequentemente a água não vai conseguir penetrar na sua profundeza e também não vai conseguir alimentar os lençóis freáticos e todo aquele impacto que a gente tem, certo? Então, isso faz com que reduza, né, a produtividade das monoculturas que a gente conhece aí. Então, perceba, ó, um trator bonito aqui, né, cara, um trator cheio de pneuzão, né, e aqui do lado você tem uma figura, né, onde você tem a marca de um pneu passando, né, sobre um solo um pouquinho molhado. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. E aí vem a pergunta, né? Esses pneus devem ser mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo? B, estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo? C, largos, aumentando a pressão sobre o solo?
D, estreitos, aumentando a pressão sobre o solo, ou E, altos, reduzindo a pressão sobre o solo. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde e discute essa questão. Eu tinha conversado com vocês sobre a minha vinda aqui para Paranaguá, né? E a gente tinha conversado sobre que quando os caras trafegam, né, cargas diferentes, as chamadas cargas especiais, né, normalmente eles utilizam veículos com maior número, com uma maior quantidade de rodas, né? Gente, não sei se vocês sabem, né, mas aqui o Paranaguá é um dos portos referência com relação a essa parte de transporte de cargas. Então é muito comum a gente ver na serra, né, alguns caminhões subindo, né, com essas cargas de volume maior e também com um certo excesso de peso, certo? Daí, consequentemente, iriam estar contra a lei. Mas a lei permite, né, como é óbvio, precisa se carregar esse tipo de coisa, o tráfego desse tipo de carga, mas com um implemento um pouco melhor, né? Ou seja, você coloca mais rodas. O que representa colocar mais rodas? É como essa imagem está mostrando aqui para vocês. Representa que você terá um peso distribuído sobre uma área maior. Ou seja, um caminhão desses, como o trator que está sendo mostrado aqui, ele consegue distribuir o peso sobre uma superfície maior, certo? Consequentemente, reduz o impacto sobre o solo, né? O grande problema que a gente tem na parte de banda de rodagem é a questão do asfalto, né? O asfalto ele acaba sendo danificado por isso, porque justamente o asfalto ele não é fabricado, ele não é projetado, melhor dizendo, para você poder suportar grandes pesos, né? Então por isso que existe o limite, existem as balanças e assim por diante. Muitas vezes os caminhões carregam muito mais que isso, certo? Então hoje caminhões, por exemplo, conseguem carregar lá 200 toneladas de carga facilmente, certo? O mesmo implemento, só que devido à questão de excesso de peso, devido à pressão sobre o solo, os caras acabam tendo um certo limite aí, ok? Então, nessa questão aqui, né, para você poder reduzir a compactação sobre o solo, o que tem que ser feito? Item A, você tem que colocar pneus mais largos e isso vai fazer com que haja redução sobre a pressão no solo. Você que está me vendo lá de uma fazenda, vendo do sitião, né? Vejam lá que quando a vaca, por exemplo, passa sobre, né, está, por exemplo, vindo para tirar o leite dela e está voltando, né, para as suas atividades normais de vaca, certo? Você percebe que aonde tem o caminho dela, se estiver um pouco molhado, existe a compactação, né? Isso acontece porque esses animais, eles são de uma origem de locais onde o solo é mais duro. Então você não teria necessidade, né, de ser um casco, por exemplo, mais largo. Diferente, por exemplo, dos camelos. Os camelos, como eles andam, né, na areia, você percebe, se você for analisar uma pata de um camelo, é uma pata larga, né? Justamente para quê? Para reduzir a pressão sobre o solo, porque a areia é mole, aquela coisa toda lá, isso facilita a sua passada. A mesma coisa acontece quando você, por exemplo, aqui no Brasil, né, nós temos os Alpes Paranaenses, né, brincadeira à parte, mas nós temos uma parte de neve, né? Não temos neve aqui, mas fora do nosso país a gente tem bastante, onde você vai se deslocar sobre a neve, você precisa deslocar com uma prancha maior, né? Então com equipamento, né? Com a superfície um pouquinho mais larga para você poder não afundar nessa neve, certo? E a ideia básica aqui é a mesma coisa da agricultura. Inclusive essa questão, meus queridos, foi tirada do Enem, certo? Agora, uma outra questãozinha bem comum sobre pressão, essa aqui é um clássico, que é uma questão da UFSC, certo? Lá o pessoal de Floripa. Veja que questão interessante.
Uma pessoa comprime um lápis entre seus dedos, da maneira indicada na figura abaixo. No caso, está ao lado. Adotando como A área da superfície de contato com a ponta do lápis e o dedo polegar, e como B, a área de contato entre o lápis e o dedo indicador, admitindo-se que A seja menor que B, ou seja, o que acontece aqui? Você está com o polegar, certo? Como está sendo mostrado na imagem. O polegar está pressionando a ponta do lápis, enquanto que o indicador está pressionando a parte de trás do lápis, certo? Assinale as proposições corretas. Essa aqui é uma questão de somatória, certo? Bem interessante de ser comentada. Veja que doido aqui. Item A, melhor dizendo, primeiro item. A intensidade da força do polegar sobre A é maior do que o indicador sobre B. Ou seja, a intensidade da força do polegar sobre A é maior do que do indicador sobre B. Segunda questão. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é maior do que do indicador sobre B. Item 4. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B. Questão 8. Pressão é sinônimo de força. 16. A pressão exercida por uma força sobre uma superfície só depende da intensidade da força. E 32. A intensidade da força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B. Então veja que essa questão aqui ele está falando da relação entre pressão e força. Será que pressão e força é a mesma coisa? Pensem e daqui a pouco a gente responde essa questão com vocês.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Cara, a questão da UFSC, a prova da UFSC é uma prova bem diferente, né? Ela é uma prova de somatória e o diferencial é que, diferente aqui do Paraná, em que você, quando, né, nos editais que a gente tem aí, normalmente, quando você assinala uma questão errada, você perde toda a questão. Aqui na prova da UFSC é um pouquinho diferente. Você assinala uma errada, você cancela uma certa. Certo? Então essa aqui é a sacada dela, o perfil dela é um pouquinho diferente do tradicional. Bem, o primeiro item, será que está certo? Vamos analisar, né? O primeiro item fala o seguinte, a intensidade da força do polegar sobre A é maior do que do indicador sobre B. Ou seja, aqui ele está falando sobre força. Será que as forças elas são maiores ou menores? Falsa, né? Nesse caso, meus queridos, as forças elas são iguais, porque imagina o seguinte, na hora que o polegar irá aplicar a força sobre lápis, automaticamente o indicador também recebe essa mesma força, certo? Então, existe um certo de uma prensagem, o sistema de prensa ali envolvido, certo? Então, as forças, na verdade, elas são iguais. 2. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é maior do que do indicador sobre B. Veja que agora ele está falando sobre pressão. Né? Lembre-se que força é uma coisa, pressão é outra. A força depende, melhor dizendo, a pressão depende da força e da área. Certo? Lembrar desse pequeno detalhe aqui. Então, a sua alternativa ela é verdadeira. Realmente, né? A pressão que vocês acabam sentindo no A é maior do que o B. Por isso que você sente, inclusive, uma dor maior. Né? Se você fizer esse experimento, aí tu vai perceber que a dor ela acaba sendo igual. 4. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B. Né? Questão falsa, né? Justamente está o oposto à questão 2, que é verdadeira. E essa 8 aqui, né, falsa totalmente, né? Falando que pressão é sinônimo de força. Né? Isso aqui, né, praticamente zoou da nossa inteligência, meus queridos. Agora, olha aqui, ó. 16. A pressão exercida por uma força sobre uma superfície só depende da intensidade da força. Sempre fique esperto com as palavrinhas do tipo só, somente, único, certo? Ou seja, coisas que taxam uma situação. Então, nesse caso aqui, fique esperto disso. Se ele falasse para nós que a pressão exercida por uma força da superfície depende da intensidade da força, estaria certo. Mas como ele colocou esse só, é o que fez a questão ela ficar falsa. E a última, a intensidade da força do polegar sobre A é igual à intensidade do indicador sobre B. Sim, é justamente o oposto da primeira questão. Certo? Então, total 34, meus queridos. 2 questões verdadeiras, o resto tudo falso. Beleza? Gente, questão da UFSC Federal, hein? Coisa linda. E agora, para a gente finalizando a nossa aula, eu vou fazer essa questão da UFPR, certo? Que eu falo sobre tijolo. E veja que eu vou ficar também esperto com relação à parte de conversão de unidades. Veja aqui, um tijolo de 3,2 kg tem dimensões de 16 centímetros por 8 centímetros por 4 centímetros. Ou seja, 16 centímetros de comprimento, você pode imaginar, 8 centímetros de largura e 4 centímetros de altura, para imaginar que ele está deitadinho. Apoiando-se esse tijolo em certo piso pela sua menor área, é correto afirmar que a pressão exercida pelo tijolo, considerando a gravidade como 10 metros por segundo, será de, item A, 10 a menos 4 Newton por metro quadrado, item B, 10 na terceira Newton por metro quadrado, item C, 10 na segunda Newton por metro quadrado, item D, 10 elevado a menos 2 Newton por metro quadrado, o item E, 10 na quarta Newton por metro quadrado. Qual alternativa está correta aqui? Né? Mas antes disso, você sabe fazer o cálculo dessa parte? Né? É muito importante você entender o conceito de pressão aqui e imaginar o tijolo, a sua menor área, aquela coisa toda lá. Eu vou dar um bom tempo para vocês resolverem e daqui a pouco a gente volta com essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Eu espero que sim. Essa questão aqui é uma questão da Federal, caiu poucos anos atrás. E você tem que imaginar, né, as dimensões do tijolo, tudo mais ali, como é que está sendo posicionado. Então, vamos lá a sua resolução. Então, primeira coisa, vamos imaginar o tijolo como se fosse esse paralelepípedo aqui, né, onde você tem essas dimensões, né, o seu comprimento como 16 centímetros, a sua largura como 8 centímetros e sua altura como 4 centímetros. Eu estou imaginando um tijolo deitado. O que eu vou fazer? Ele falou para nós pegarmos, apoiar o tijolo sobre a sua menor área. A sua menor área, se você for imaginar, é essa que tem a largura e a sua altura, ou seja, o 8 centímetros com 4 centímetros. E, como a gente sabe, tijolos são retangulares, certo? Então, eu vou calcular a sua área através dessa equaçãozinha, ou seja, base vezes altura, fórmula da área do retângulo. Fazendo essa multiplicação, 8 vezes 4, você tem a área de 32 centímetros quadrados. Aí lembra que eu falei para vocês ficarem espertos naquela dica lá sobre a questão do centímetro quadrado para metro quadrado? Pois bem, nós vamos utilizar aqui. O que eu faço? Eu faço a sua conversão. O que eu vou fazer, professor? Muito simples, eu substituir o centímetro quadrado, eu vou passar para 10 na menos 4 metro quadrado. Ou seja, a área, nesse caso, ele fica 32 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. E você pode estar pensando assim, professor, mas não é só dividir por 100? Pois bem, a gente tem que lembrar aqui que é centímetro quadrado, você tem que levar esse 100 ao quadrado, certo? Então, por isso tem essa relaçãozinha bastante importante, por isso fica 10 a menos 4, certo? Peço para o teu professor aí demonstrar essa parte para vocês, certo? Gente, então o que a gente faz aqui? Muito simples. Eu vou calcular agora o peso, a força envolvida. No caso, a força envolvida é o próprio peso, né? A gente lembra lá que peso é massa vezes a gravidade. Vou pegar 3,2 vezes 10 da gravidade. Eu tenho que a força, que é igual ao peso do tijolo, de 32 newtons. Então, veja, eu tenho a área e agora eu tenho a força que esse tijolo está fazendo sobre a superfície, certo? E substituo na formulazinha. Pressão é igual ao peso, que é 32, sobre a sua área, que é 32 vezes 10 na menos 4. E aí, o que a gente faz, meus queridos? Olha aqui, ó, vamos lembrar um pouquinho aqui da parte de matemática, certo? Então, como a gente tem que força é sobre a área, certo? O que a gente faz aqui? Eu substituo a força, que é 32, e a área por 32 vezes 10 na menos 4. Queridos, eu vou dividir 32 dividido por 32... é 1, certo? E essa base 10 que está aqui embaixo, que é 10 na menos 4, eu vou fazer a subtração dela. Então, o que eu imagino? Imagino que aqui eu tenho uma base 10 elevada a 0, certo? Porque eu sei que todo mundo elevado a 0 é 1. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, vezes 10. O que eu faço aqui na divisão? Lembre-se que na divisãozinha eu vou fazer o seguinte: divisão de potência, né, conserva a base e subtrai os expoentes. Ou seja, vai ficar 0 com menos 4, certo? Então, essa pressão vai ficar 1 vezes 10 na quarta, né? Porque menos com menos fica mais, Newton por metro quadrado. Tá aí. Então, eu só tenho que fazer essa jogadinha com a base 10, né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso passar para vocês. Quando eu tiver essa divisão, o número que está dividindo, né, na base 10, ele passa com o sinal invertido para riba, certo? Então, nossa resposta final, 1 vezes 10 na quarta Newton por metro quadrado, que é a alternativa E, certo? 10 na quarta Newton por metro quadrado, ou pascals. Gente, então finalizamos a nossa aula, nós falamos sobre pressão, certo? Que a pressão é a força sobre a área, certo? E a gente vai ver bastante isso na parte de gases e fluidos lá no segundo ano, que a gente for trabalhar em termodinâmica e lei dos gases, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e encontro vocês na próxima aula aí. E lembre-se, refaça sempre os exercícios para vocês poderem aprender bastante aí, ok? Obrigado e até mais!